E no nosso Papo de Mulher ao vivo aqui pela Just TV, o tema é independência financeira assusta os homens? Se você está conectando agora, esse bate-papo aqui está rolando, a gente já colocou várias situações aqui. Liliane estava aqui falando exatamente o quê? Do reflexo de tudo que você viu já na sua filhota, né? Nos filhos, né? Nas pessoas que estão próximas, porque quando você está num momento, numa situação que você pode estar passando de descontrole emocional e você desconta no gastar, os filhos estão vendo, né? De repente você está passando ali para eles uma postura, está passando uma informação que não vai ser boa. E aquilo vai refletir nele na parte adulta. A Lucy pode complementar em cima disso, que eu acredito que ela tenha, porque reflete na parte adulta, reflete num mau relacionamento, porque daí ela vai entender que eu, quando mulher já adulta, eu posso gastar do jeito que eu quiser. Minha mãe sempre gastou, meu pai não falava nada, qual o problema? Minha mãe sempre teve o dinheiro e aí dela. Confunde essa questão independência financeira com eu fazer o que eu quiser. E aí quando tem o seu próprio dinheiro, começa também a fazer o que quer, só assim, eu não tenho ele, o dinheiro é meu, então eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. E a gente sabe que não é assim. Claro, Isso reflete. Então, eu converso muito, eu falo muito com ela, falo, olha, no que eu errei e você tenha visto lá atrás, não repita. E no que eu acertei, procure fazer desde já, porque você é jovem, você pode mudar. Você pode chegar na minha idade muito mais próspera de tudo, de relacionamento, de conhecimento, de dinheiro, de tudo, porque você já tem um reflexo da sua mãe, do que eu fiz, de bom e de ruim. Então, a gente tem que ter essa conversa aberta também, né? É extremamente importante. Bom, eu tenho 3 filhas, né? E eu acho muito engraçado porque realmente o indivíduo é único. E das 3 foram criadas do mesmo jeito. Então eu vejo que a mais velha, ela tem uma tendência a querer aquele marido provedor, aquele marido que protege, né? A minha segunda já é totalmente independente. Aquela ali, se o namorado falou assim, não, eu vou lá e faço, eu vou lá e resolvo. E a minha caçula, ela é aquela que quer dividir. Então, às vezes, o namorado está sem dinheiro, então ela fala, não, vamos lá, eu faço, depois a gente acerta, e vice-versa. Os dois trocam essas coisinhas do dia a dia, assim, tipo, olha, hoje não vai dar para eu ir, não, então eu pago, não tem problema. Ela é flexível. A minha segunda, ela já é meio impositora, não, ela quer fazer, entendeu? Às vezes eu tenho que chamar ela ali na xixa, porque eu falo, dá um tempinho aí, né, criatura, deixa ele fazer o papel dele também. E a mais velha, ela entra naquela, mas é ele que tem que fazer, então... Olha assim, aqui, como, não é verdade? Interessante, é o individualismo, né? Assim, de cada ser mesmo, é respeitar. Então, eu acho que, se eu diria que deveria haver uma regra para que isso funcione, primeiro é respeitar realmente a individualidade. Não dá mais para a gente não querer respeitar isso, não tem mais como você fazer de conta que não está acontecendo. Hoje de manhã eu te falei que eu estava conversando com um amigo meu que é o Renato Albuquerque, que é radialista lá no Radar Paulista. Com a gente também, uma entrevista aqui no programa. E eu estava meio que fazendo uma enquetezinha com ele a respeito. Eu queria saber uma opinião, né, assim, né? E ele me falou uma frase que eu achei assim muito interessante. Ele falou assim, não, realmente as mulheres estão em crise. Estão em crise. Mas ele falou o seguinte, ele falou assim, mas é melhor estar em crise, porque você tem escolhas para fazer do que antigamente que você não tinha. As mulheres antes não estavam em crise porque elas não tinham escolhas, elas estavam conformadas. A partir do momento que veio o anticoncepcional, que veio a independência financeira, acabou isso. Aí entraram em crise sim, porque estão passando por esse período de adequação. Então eu achei muito engraçado o jeito que ele falou, porque ele falou, não, elas realmente estão em crise. Não dá para se negar, a gente não entende mais essas criaturas. Tem hora que estão doce. Tem hora que a gente não pode olhar para o E não lado. é só TPM, né? Não é só TPM. E é o que a gente estava comentando aqui, né, no intervalo. Essa coisa da independência financeira, ela assusta não só quando é a mulher que tem essa independência ou o homem. A gente estava falando, isso gera insegurança por quê? Porque a independência financeira te dá aquela autonomia de falar, eu posso escolher. Então, muitas vezes, o que a gente comentou aqui, o indivíduo está casado com uma mulher, está ótimo ali, para aquele padrão de vida. De repente, ele sobe. Ele já olha e fala, acho que aquela lá não... Vou procurar uma outra, porque aí é que entra a diferença intelectual. Uhum. É aí que eu sempre bato mesmo nessa tecla. Se você quer ter, assim, um relacionamento que dure, pense nessa diferença intelectual. Parece que não, parece que imagina, bobagem... Que é isso, isso é preconceito, eu posso muito bem sustentá-lo. Lindo, é maravilhoso, isso na teoria é perfeito.
No dia a dia a coisa pega. Porque prática, um dia ele aceita, no outro dia outro aceita. Assim como nós aceitávamos antigamente, até uma hora que você se magoa. Eu me lembro quando eu fiquei assim, eu optei por ficar em casa para cuidar dos meus filhos. Eu fiquei quase 20 anos em casa. Eu voltei agora há 10 anos, né, a trabalhar mesmo. E eu achava assim, às vezes, eu falava, meu Deus, eu tenho que pedir para comprar um sapato. Não que ele se negasse, entendeu? Mas você gera esse conflito. Eu falei, eu tenho capacidade para conseguir meu dinheiro. É que naquele momento eu escolhi gerenciar mesmo a família e tal. Mas isso me dava muitos conflitos. E se naquele momento nós não estivéssemos assim, meio que equivalendo ali no intelectual, talvez a gente tivesse separado. Porque eu estava me sentindo assim, poxa vida, quase que humilhada mesmo, né? Apesar de a escolha ser minha, mas é por isso que eu estou te falando, esse conflito, essa crise que o Renato falou, que tem na nossa cabeça, tem mesmo. Não adianta você falar, nossa, mas você faz comportamento, não interessa, a gente é ser humano. Antes de qualquer profissão que você escolha, você é ser humano. Exatamente. Você vem de uma cultura, você cria, como ela falou, você viu a mãe, você viu sua avó. No caso da minha avó, ela ficou viúva com 24 anos. Por isso que eu entendo quando ela falava que o melhor marido era o emprego. Porque o marido morreu, acabou o provimento. E agora, o que faço? Hoje em dia, não, a gente se prepara para isso. A gente não fica esperando, né, para ver o que eu vou fazer se acontecer uma tragédia na minha vida. Você já está preparada. Não que você pense que vai passar por aquilo, mas você já se prepara. A Renata colocou pra gente, Renata, obrigada pela tua audiência. Trabalhar no mesmo lugar que o marido, o que fazer? Você deu esse exemplo, né? Eu trabalho com a carinha de apaixonamento. Você sentiu, né, Renata? Sim, meu marido é uma delícia de trabalhar com ele. Ele realmente tem essa coisa de me colocar pra cima. Eu fico empurrando ele sim, assim, toda hora eu fico, vai fazer um curso. Ah, não, pode parar, tá muito parado. Vamos lá, tem que fazer alguma coisa. Você tem que... Porque a mulher tem muito disso, né? A gente quer colocar pra andar. Isso já vem dos filhos. Você não quer um filho ali parado do teu lado. Né? E a gente faz a mesma coisa com o marido. Então, quando você tá trabalhando junto, eu acho isso legal. É uma sociedade, como qualquer outra. Se você vê um sócio muito parado, você fala, peraí, não vai dar certo. Então você vai lá e tô sempre falando pra ele, vai lá, faz, eu vou lá e pesquiso, falo, tem esse curso aqui. Mas eu acho que o desafio, Lucy, é respeitar as diferenças e não trazer isso pra relação, né? Com certeza. É a era do individualismo. Tem que aceitar que isso está ocorrendo. Se você não aceitar isso, se você achar que ele é a tua metade, que vai somar com a sua metade, que vocês vão ser um lindo casal, não. Tem que ser um inteiro de cada lado para serem mais fortes lá na frente. No meu caso, eu vejo pessoas que trabalham com o marido, a dificuldade é você, quando estiver em casa, ser marido e mulher. Não levar para casa problemas da empresa. Verdade, sabe? Né? Em algum horário do dia, você tem que se comportar como uma mulher que ama o seu marido. Vocês são uma parceria. No horário comercial, vamos falar de negócios. Em casa, não tem problema eu fazer uma comidinha para você, te fazer um carinho, a gente ficar juntinho, namorandinho. Porque quando você, além de dividir a cama, divide o escritório com seu marido, essa competição ela vai aflorar. Um vai culpar o outro porque não está dando o resultado esperado financeiro. Um vai dizer, olha, mas eu não gostei do jeito que você fala com aquele fornecedor. Então, em determinado horário do dia, calma, olha, a empresa está fechada, agora vamos falar nós dois. Eu te amo, você é importante para mim, tenho certeza que hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor na empresa e neste momento vamos jantar em paz. Sem falar de trabalho, equilibrar Sem falar isso, de trabalho. Chegou uma mensagem pra gente em cima do que a Liliane falou no início e você complementou também, que eu achei bem legal. Vandre, obrigada pela tua participação, os homens de AZ aí, dividindo aqui com a gente o tema. Acho legal que minha mulher tenha o seu dinheiro, mas por que quando discutimos por um problema financeiro em casa, para definir os gastos, ela não aceita muita coisa e, por fim, acaba falando que o dinheiro é dela e ela faz o que quiser? Aquela coisa que você falou de conversar, de planejar também. E aí ele complementa, eu nunca disse isso. Nem mesmo sob pressão, porque o dinheiro... E por que o dinheiro dela é diferente? Então ele diz, eu não digo isso, por que ela diz? Pois é. Eu já acho que deve ser uma questão de visão do que ela tem com relação a achar que... É aquela coisa do egoísmo, bem claro. Mas às vezes é meio impulsa também, né? Aquela coisa, eu quero, o dinheiro é meu, eu vou lá e compro e pronto. E do mesmo jeito que a gente cobra os homens. Eles não estão pensando
Igual. Mas olha o que a Sara falou no início, a questão do planejamento dos sonhos. Será que esse sapato é tão mais importante do que aquela viagem que a gente está planejando, do que aquela reforma na casa? Às vezes é preciso, nós mulheres agimos muito por impulso, tanto nas compras quanto nas conversas com os nossos parceiros. Essa questão de o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, sai no calor da hora, na briga. Mas Verdade. Nós precisamos pensar que ele não está pedindo para você segurar a onda no cartão de crédito sem razão. A gente tem que olhar e falar, realmente, por que quando é para comprar algo para casa, o dinheiro é nosso, e quando é para comprar algo para mim, o dinheiro é meu? As regras deveriam valer para os dois, né? Claro, eu ter a minha conta, meu marido ter a dele, mas em algum momento nós termos um planejamento em comum, senão foge, vão ser dois estranhos vivendo na mesma casa. E eu acho também assim que se a mulher, ela, assim como o homem pode viver uma fase difícil dele estar vendo a mulher lá sendo promovida e ele vai ganhar menos, assim também a mulher pode ganhar menos e ele ganhar mais, eu acho que a questão é sentar, conversar e planejar como ela falou. Por quê? Se você não fizer isso, em momento não dá certo, não vai funcionar. Agora, se ele também tiver todo um jeitinho dele chegar, eu penso assim, né, e faço assim e funciona muito bem. E você chegar e falar assim, olha, o dinheiro é seu, mas esse mês a gente estava pensando em comprar algo que é bom pra gente, quanto você pode colaborar? Eu acho que é um meio que ele tem de começar a colocá-la dentro daquele espaço com que ele quer criar. Exatamente. Então, logicamente que nós falamos muito de comunicação, né? No meu caso, comunicação. Eu cobro muito dentro da minha agência, eu falo muito assim. Falar, todo mundo fala, porque a gente, quando criança, você aprende a falar. Os seus pais te ensinam, fala o papai, fala mamãe, que lindo. Ok, nós crescemos e aprendemos a falar. Agora, comunicar, passar realmente uma mensagem com que você seja clara naquela mensagem, com que não tenha distorção da mensagem ou interpretação errada, porque eu posso me posicionar, mas eu posso falar com um tom de voz, uma atitude corporal, que eu vou te transmitir uma outra mensagem que não era aquilo que eu queria falar. E dinheiro, se você for tratar assunto dinheiro com briga, não funciona para ninguém, né? Dinheiro acaba com casamento, relacionamento, com amizade, com tudo. Então, o melhor é sentar, ele devagarzinho ali, ele fala, olha, eu tô pensando em comprar uma coisa, o que você acha de... Quanto você pode colaborar com isso? De repente ela vai olhar, ela vai ficar sem graça, porque ela vai falar assim, puxa, o dinheiro é meu, mas ele está perguntando quanto eu posso colaborar. Então acho que tem que ir por esse lado assim, sabe, de diálogo, da conversa mais macia, da psicologia. Casamento grego, ela tá casamento grego. Ele está ali exatamente a mãe do casamento grego, é isso mesmo. Você sabe que assim, a saúde mental dessa mulher contemporânea, essa mulher assim com essa independência financeira, ela está muito abalada, né? As mulheres, elas estão mais ansiosas, estão mais deprimidas. Por quê? Elas vivem uma guerra interna em dois mundos. Na própria parte financeira, todo dia elas têm que provar que realmente são competentes, que merecem aquele cargo. Então, assim, já tem esse lado que é muito, né? Assim, tem uma pressão muito violenta em cima dela. Aí chega em casa também, ela tem que provar, então, que vai ser boa mãe. Então, eu parto da ideia de que realmente não dá para ser bom em tudo. Não vai dar. Não adianta você achar que vai, porque não vai dar. Vai ter e a gente sempre... pode não ser boa em tudo, não, né? A mas gente tem essa liberdade, deve né, Lu? ser, né? Eu acho assim, que, pelo amor de Deus, se você fala que é perfeita em tudo, você está sendo imperfeita. Porque você não está sendo sincera. Então, a gente vê que a mulher, ela está assim, com essa saúde mental muito abalada, muito. Ela realmente está precisando se autoafirmar. É o que a Sara falou. Às vezes, essa autoafirmação vem no escape da compulsão por compras. Então é assim? Tá bom, vocês estão me cobrando? Então eu vou comprar, entendeu? Então, elas acabam criando válvulas de escape, sim. O relacionamento que se tem hoje em dia, a gente vê muito isso nas baladas, principalmente, é incrível. A mulher chega e fala, ei, vem cá, vou te pagar uma cerveja e você vai ficar comigo e acabou. Como assim? Entendeu? Então a gente percebe que esse período de transição aí, eu tenho certeza que daqui a um tempo isso vai dar uma sentada boa, todo mundo vai conseguir viver com esse plano de igualdade. Em harmonia, né? Em harmonia. Por enquanto, ainda assusta tanto o lado feminino quanto o masculino. Porque às vezes a mulher
que tem essa independência financeira, quando ela começa a perceber que a sua vida amorosa e sentimental está caindo, muitas vezes ela abre mão da sua carreira. Ela fala, ai meu Deus, eu vou acabar ficando sozinha desse jeito, então não vale o preço. E aí é outro problema, porque ela entra no relacionamento achando que vai dar conta emocionalmente daquilo, mas não vai, porque o intelecto dela já está acima daquilo. Ela mesma, assim, interiormente, ela pode querer estar voltando aí aos primórdios da mãe, da avó, mas intelectualmente ela já avançou. Isso faz parte dela, né? Ela não vai sustentar isso por muito tempo. Ela não vai conseguir sustentar por muito tempo e é onde entra a crise. Então a gente fala assim, é a era do individualismo, sim, mas também a era do respeito ao individualismo. Você tem que saber respeitar. Se daqui para frente você não souber respeitar, você vai se dar mal. Você vai acabar ficando aí numa marginalidade mesmo, assim, daqueles assim preconceituosos, que é o tal machismo de antigamente, né? Total. Liliane viu isso, né? Eu vi tua história de vida. Não vou nem falar release, tua história de vida. Achei lindo você ter dividido isso com a gente. Eu quero dividir um pouquinho. Tenho essa liberdade, né? Pode. Que é um case de sucesso. Uma menina batalhadora desde os seus 10 anos de idade, né? Me identifiquei demais com a tua história. Em alguns momentos me vi ali. E você ali sempre buscando, querendo mais conhecimento. Esse seu lado empreendedorismo, desde menina ali, tomando conta de você. Imagina, não tem como um homem tabular isso. E é uma coisa tão, assim, engraçada que tá dentro de você. É o que eu Não adianta ninguém querer tirar aquilo de você. É como falar assim, olha, isso daqui não tá dando certo. Não tem problema, eu tento de novo. Ah, isso daqui não deu certo. Não faz mal, vou começar outra coisa. Então, assim, eu busco muito essa coisa de histórias, de cases, assim, de ouvir, né? Outro dia eu estava ouvindo o dono da Buscapé falar, desculpa, falei aqui, mas ele falando, eu fechei 6 vezes a empresa para ela poder dar certo na 7ª. Então, acho que a gente tem isso. E a mulher, eu volto a falar assim, a mulher, se ela conversar, se ela falar, se ela souber primeiro entender no que ela está errando, porque a gente o tempo inteiro erra, ninguém acerta o tempo inteiro, não dá. Mas se você para e fala assim, estou errando, me ajuda, as pessoas não fazem isso. E o homem principalmente, porque se o homem, se ele tiver errado ou se ele tiver com medo dessa questão financeira, da independência financeira, ele não chega também para conversar. Agora, por quê? De repente você não dá abertura, de repente você também não está conversando. Então, eu sou muito dessa tecla. As pessoas me veem como uma pessoa muito brava, porque eu sou muito direta, muito sucinta e muito clara. O que eu tenho para falar, eu falo e acabou. Tá chorando por quê ainda? Então é assim, entendeu? Escuta o que eu tô falando, entende pra você ver que tá te fazendo mal. Aí tudo bem. Só que eu sou de voltar e falar, você entendeu agora? E aí a pessoa fala, puxa, entendi. Então eu sei que às vezes dói um pouquinho a gente ser mais direta, a gente ser mais objetiva, mais sucinta. Eu sei que as pessoas se apavoram um pouco, se assustam. Mas esse lado a mulher tem que ter, de deixar o homem ser homem. Né? De deixar o homem ser homem, aí, ter o papel, não é você o homem, por mais que você sustente a casa, mas você tem seu marido, ele está em casa cuidando dos filhos, que bom, que privilégio. Então vai lá, conversa com ele, que sem ele você talvez não tivesse essa independência. Ah, sim, olha a parceria. A parceria. Nós precisamos rever as noções que a gente tem. Isto é papel de homem, isto é papel de mulher. Muitas vezes você é uma executiva, é uma empresária, é uma comerciante. Se o seu marido não estiver na retaguarda, cuidando dos teus filhos, indo na reunião de escola, levando ao médico, você não vai ter tranquilidade para essa empresária toda. Então, a gente muitas vezes tem ideias retrógradas e passa isso para os nossos filhos, cria homens machistas ou mulheres que isso no discurso, é muito importante, Sara, que no você tá discurso falando. Essas mulheres são super progressistas, feministas, resolvidas, porém, quando criam a filha para ser uma princesinha, que não pode ser contrariada. Eu acho assim, se você estar no mercado de trabalho implica responsabilidade e respeito por quem está ao seu lado. Não é porque você ganha mais que você tem o direito de humilhar. Não é porque você ganha mais que você tem direito de dizer, nossa, eu vou para Nova York, você fica aí porque você não tem dinheiro. E eu já vi isso acontecer. Acontece, né? Sabe, o sonho é meu, você não tem dinheiro, então você nem vai. Num relacionamento? Pelo amor de Deus. Uau. A mulher com muito dinheiro, ela se torna uma tirana. Essa é a verdade. Eu acho que o homem, ele tem um pouco mais de cuidado em não magoar tanto a parceira. Não dá para generalizar, gente, mas claro. Uma mulher com muito poder,
tende a virar aquela rainha da Alice no País das Maravilhas, rainha de copas. Cortem-lhe a cabeça! Eu tenho dinheiro, eu faço e arrebento. E aí você se esquece que do teu lado tem um parceiro, que sem esse parceiro, talvez você não tivesse chegado tão longe, né? E que ele também precisa de cuidado, ele precisa de carinho. E não é só o dinheiro que conta, gente. É a presença, sabe, o apoio. É o papel da mulher nessa hora, que a gente estava falando lá de trás, dos papéis, né? É para você ver. Ser a esposa, ser a mulher, né? O que a Sara falou vem um pouquinho assim, tipo, tem uma pesquisa que mostra que a maternidade entre as mulheres que têm essa independência financeira caiu drasticamente. Olha o reflexo aí, gente. Porque é o medo de perder o controle da sua independência financeira. Porque ela sabe no fundo, que uma maternidade vai requerer aí uma divisão de papéis. Ela vai ter que se dividir, ela vai ter que ser mãe, vai ter que ser aquela empresária, aquela profissional. E elas estão deixando isso para o segundo plano. Porque não quer ceder? Não quer ceder porque tem medo de perder o controle novamente. E isso não vai acontecer. Não vai, não gente. Vai, gente. Eu acho não assim, vai, não tem vai. como. Eu não vejo nada que comece a andar para trás novamente. Você vê que tudo, a tendência é a evolução. Uma vez eu até brinquei com você, eu falei, não é só Pokémon que evolui, não. A gente evolui sim. A gente está indo aí para frente. A gente só está precisando desses ajustes mesmo. Então a mulher tem que ter mais segurança, assim. Você teve segurança para adquirir a sua independência financeira. Então comece a trabalhar para ter a segurança da independência emocional. Para falar, peraí, daqui para frente é assim. Daqui para frente o mundo vai precisar que seja assim. Porque é o que eu te falei, nós é que mudamos o mundo. Não foi o mundo que mudou. Foi a gente que mudou. Então é a gente que tem que dar um jeito de se viver melhor agora. É agora. É o que ela mesmo falou, né? Vamos conversar, vamos bater papo, vamos sentar para dialogar. É o que a Sara também falou, assim, vamos dividir, vamos fazer alguma coisa junto, vamos ter... Por exemplo, na minha casa a gente tem um cofrinho. Coletivo? É um cofrinho coletivo, tipo assim. É aquele cofrinho que no final do ano, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma viagem? Ou às vezes um filho está precisando de uma ajuda? Enfim, mas é uma coisa coletiva. Justamente para resgatar essa coisa atávica da nossa, de que a família é união. De que um casamento é união. Por mais que você tenha contas separadas, por mais que você tenha um salário melhor que o seu marido, o fundamento de um casamento é a união de dois seres. Para quê? Ou para gerarem outros seres, para terem uma família, ou para seguirem juntos numa viagem. Se não for assim, não vai. Não tem o porquê, né? Não Fica vazio demais, né? Bom, gente, uma hora passou que a gente nem percebeu. Vou aqui para as minhas considerações finais. Sara, em cima do que a gente conversou, qual dica final aí que você faz para quem está nos assistindo, até em cima da experiência que você tem aí nesse mercado, né? Da revista de luxo. Pois é, eu acho que a mulher já conquistou seu espaço, não há nada mais para ser provado. Então, vamos dar nome aos bois. Quando eu estou no trabalho, eu preciso ser ousada, preciso ser brava, preciso me impor. Em casa, eu tenho que lembrar que do outro lado tem um ser humano. É meu parceiro, é meu companheiro de jornada, são meus filhos. Então a gente precisa se desarmar. Não é porque o teu salário é maior, que você paga as contas da casa, que você tem o direito de destratar as pessoas que te amam. Né? No mercado do luxo a gente vê muito isso, que mulheres de sucesso são aquelas que sabem dar valor ao dinheiro e não saem gastando o que não tem. Elas se preparam, elas planejam e assim como elas foram ensinadas pelos pais, pelos avós, porque os homens veem com muito mais clareza a necessidade de planejamento financeiro. Nós, mulheres, temos que aprender a refrear um pouco os nossos impulsos e sermos um pouco mais racionais na hora de planejar nossa vida financeira. No curso Revistas de Luxo, eu convido todos vocês a participar na FAAP a partir do mês de abril. A gente fala um pouco sobre como a mídia muitas vezes valoriza demais o consumo e a gente tem que valorizar um pouco mais os nossos sonhos e as pessoas que estão ao nosso lado. Consumir sozinha não tem graça nenhuma, eu quero ir para Paris com o meu parceiro. Olha só, tá vendo? Liliane? Bom, eu também quero deixar um recadinho, como eu estou numa fase de trabalhando com empreendedoras, com mulheres que têm pequenos negócios, e essas mulheres que têm esses pequenos negócios e elas estão em busca dessa independência financeira, que realmente elas introduzam o parceiro, que elas coloquem ali, o namorado, o marido, o esposo dentro desse projeto, sabe? Eu quero ser empreendedora,
eu quero ter o meu negócio, eu quero ter minha independência financeira, mas eu quero ter pessoas ao meu lado. Quem que são as pessoas? Não sei, é seu filho, é seu marido, é sua esposa, é sua família. Então, sempre conversando, trazendo essas pessoas para você, porque a independência financeira da mulher, se não for bem conduzida, ela vai assustar realmente. Você não vai ter um namorado, você não vai ter um marido, você não vai ter um relacionamento, você não vai viver feliz, você vai ter muito dinheiro, mas aquele dinheiro vai ser uma coisa assim, é meu, é sempre meu. Mas e aí, como é que você vai fazer? Como a Sara falou, ela quer viajar, eu quero viajar com a pessoa que eu amo, eu quero estar com as pessoas que eu amo, eu quero poder proporcionar isso a elas. Então eu tenho como fazer isso daí, conduzindo a minha carreira, meu trabalho, conduzindo a minha vida, mas colocando, inserindo essas pessoas dentro do que eu hoje estou me propondo, estou sonhando e estou planejando. É isso aí, gente. Lucy? Bom, eu vou fechar falando que realmente o individualismo está aí sim, mas para que seja bem aproveitado, para que seja bem usado. E eu acho que dentro do relacionamento, de um casamento, de uma família, o individualismo vai continuar acontecendo, mas que seja de mão dada. Cada um no seu quadradinho, mas de mão dada com o outro. Porque senão não vai dar certo. Vão gerar pessoas infelizes, filhos cada vez mais individualizados, eles vão continuar valorizando muito mais o individualismo. Tem que se ter uma pitada mesmo desse amor antiquado, sim. Eu sou a favor completamente. Como as meninas aqui falaram, todas, eu vi que todas, né? Todas nós concordamos Foi um assunto. consenso. Independência sim, porém não sozinha. Né? Exatamente. Porque eu acho que o ser humano, é aquela velha frase, não é uma ilha. Não foi feito para ser sozinho. Tem a necessidade sim de dividir tudo que conquista com alguém, porque senão não tem graça. Não. Você conquistar sozinho, você não dividir com aquilo, que graça vai ter? Você olhar para a sua conta bancária enorme lá, tudo bem? E não tem com quem ir para Paris, não tem com quem comprar um carro. Então eu acho que as pessoas têm que pensar muito um pouquinho assim, não só a mulher, mas o homem também. Vamos pensar que daqui para frente as coisas vão mudar cada vez mais e que a gente vai precisar muito mais um do outro. É isso aí. Bom, faço das palavras das meninas as minhas também. Quero agradecer de coração a participação de vocês num programa que eu sabia que ia ser muito especial, porque realmente eu trouxe mulheres aqui empreendedoras, mas antes de tudo, mulheres sensíveis, especiais e que afloraram aqui a essência da mulher. Que é isso que eu quero fechar o programa e falar. A Lucy falou da vaidade. Eu quero que você tire esse véu dessa competição, desse ego, dessa vaidade e pense o que? Em união. Independente se esse destaque financeiro seja da mulher ou do homem, o importante é que o casal com certeza esteja ali, ó, lado a lado, caminhando juntos para o quê? Compartilhar os seus sonhos. Foi o que a gente conseguiu aqui destacar bastante em consenso. Senão, não vale a pena. Você vai ficar sozinha e dói demais. Bom, eu fico por aqui, desejo para você um ótimo final de semana, muita paz, muita união, muita alegria na sua família, viu? Que vocês possam aí desfrutar um ótimo final de semana. E lembrando, terça-feira eu tô aqui no Mulher de AZ para falar, já que a gente está falando aqui de mulher nesse contexto, nesse cenário, eu vou falar de empreendedorismo, eu vou trazer uma ONG, que é o Projeto Mulher do Milênio, e elas vão estar aqui falando um pouco mais para vocês, mulheres, sobre empreendedorismo. E também, lógico, sexta-feira chegando, eu não posso deixar passar batido uma gastronomia aí deliciosa, um bacalhau que com certeza vai fazer a diferença na sua sexta-feira santa. Portanto, eu espero você até terça-feira que vem, mais um Mulher de AZ. Em mais um Mulher de AZ. Fique com Deus e até lá!